Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando cafebrasil.top. O convidado hoje é Márcio Apel, um executivo à frente da indústria de alimentos Bom Sabor, e que em 2012 decidiu que representaria o Brasil na Olimpíada de 2016. Será que ele conseguiu? Ouça o programa. Mais um Leadercast, você que fica aí curioso para saber como é que eu encontro as pessoas que vêm falar comigo, como é que funciona, tem várias formas, essa aqui é uma forma que não é a mais comum. Mas aconteceu assim, ele me manda um e-mail: Luciano, eu li teu livro, achei muito legal, tô pensando em escrever um livro, eu queria trocar uma ideia contigo para saber como é que faz para lançar livro e tudo. E aí nessa de, quem é você, o que é que você faz? Estamos aqui os dois gravando o Leadercast, né? 3 perguntas fundamentais de início do programa: seu nome, sua idade e o que é que você faz? Márcio Apel, tenho 38 anos e eu sou empresário, administrador de empresas e atleta. Atleta, legal. Você nasceu onde? Campos do Jordão. Uau, Campo de Jordão, cara, que beleza. Bicho. Minha mãe era veterinária na época. Sim. E eu e meu irmão nascemos em Campos do Jordão. Sim. Você tem hoje, você tá tocando uma empresa que muita gente vai conhecer quando a gente chegar e falar nela, hein? Mas me conta uma história aí. Você nasceu em Campos do Jordão. Qual era a ideia? Queria ser o quê? Aliás, o que seus pais eram, né? Faziam o que na época? Então, a nossa empresa começou em 1955 com meu avô. Uhum. E daí depois meu avô morreu, minha mãe era muito nova ainda, 17 anos. Ela tocou até com 17 anos por um ano a empresa, mas o sonho dela era ser veterinária. Que empresa que é? A Bom Sabor. Bom Sabor. Então, na época ainda era outro nome, Mecanopac Embalagens. A gente começou embalando medicamentos e parte alimentícia e tudo, e hoje a Bom Sabor ela tem um portfólio de produtos em sachês, sal, açúcar, ketchup, mostarda, parte de mini potes, geleia, manteiguinha. Toda vez que você vai no hotel, quando você vai tomar seu café da manhã no hotel, você pega o seu pãozinho e aí tem aquela embalagenzinha com melzinho, a outra com geleia de morango, geleia de laranja, etc e tal. Muito prazer, Bom Sabor. É isso aí. Meus amigos falam, depois que eu te conheci, é horrível. Onde eu vou, parece que você tá me perseguindo aqui. Eu falei, bom sinal, tamo vendendo. Legal. E daí minha mãe, o sonho dela era ser veterinária, virou veterinária, foi, quero uma cidade interior, uma vida tranquila, e foi morar em Campos do Jordão. Uhum. e exerceu a profissão aí por torno de 10 anos. Sim. Até que a empresa tinha uma filial em São Paulo e minha mãe veio para fechar a filial. Minha mãe já estava recém-separada do meu pai, eu era recém-nascido. E ela veio fechar essa filial e resolveu tocar, e a empresa está aí até legal, hoje. Ela vem para fechar? Para fechar. E aí? E daí a parte burocrática, recém-separada, com 2 filhos pequenos. E os funcionários, ela olhando, alguns funcionários, Inês, eu acredito, de repente a gente consegue recuperar. E ela virou para, na época, a irmã dela, minha tia e minha avó. Posso tentar tocar? E quem sabe? E tocou e foi recuperando, tava sucateada, cheia de dívida e tudo, e foi recuperando devagarinho. E sozinha, sem marido? Sozinho, sem marido, sem nada. Eu super apertado, eu lembro que a gente não tinha nem mesa no nosso apartamento, era uma madeirite com livro em cima. Era você e ela? Eu, ela e meu irmão, que é 3 anos mais velho que eu. Então, mas eu era recém-nascido, eu tinha mesa de vida. Sim. Meu irmão, 3, 4 anos. Uhum.
E ela tocou e depois nunca mais exerceu a veterinária e virou uma empresária de sucesso, que foi meu grande exemplo aí. Você teve um padrasto? Tive. Aí depois, quando eu tinha uns 5, 6 anos, ela casou de novo e até hoje meu padrasto é meu paizão aí. Que legal, que legal. E aí, cara, você, moleque, tudo, quero ser o quê quando crescer? Eu sempre gostei muito de esporte. Então sempre sonhei, vou ser jogador de futebol, vou competir na Olimpíada, já fiz judô, fiz natação, coisa que a garotada toda faz. Só que a família, a gente tem uma paixão enorme por cavalo. Então é uma paixão que acho que é até por isso que minha mãe virou veterinária, que ela também é apaixonada por animais e por cavalos. Só que sem nenhuma tradição no hipismo, assim. Mas a minha mãe sempre incentivou eu e meu irmão a praticar hipismo e eu fiz desde novo. Mas nunca sem nenhum talento, assim. Eu acho que eu fiz judô, não deu certo, fiz tênis, natação, nunca fui muito bem. O hipismo eu fiz também, nunca nada com grandes resultados. Mas virou sua curtição. Mas a minha curtição, meu hobby que eu faço desde novo. E você foi estudar o quê? Daí eu com 18, 19 anos ainda tinha uma esperança de repente levar esse lado de esportista e tudo, mas não tinha futuro, e eu fui fazer administração de empresas. Sim. Então, formado na PUC, administração de empresas, depois fiz MBA também em administração. Então, e foi trabalhar, né? Foi trabalhar na Bom Sabor aí. Onde você hoje faz o quê? Então eu trabalhei em algumas áreas da empresa, desde a produção e administrativo e tudo mais, e os últimos 12 anos eu tô na área comercial. Sim. Então e a empresa cresceu bastante aí de lá para cá. É uma coisa interessante, né? Porque era uma empresa de embalagem. Você nascer como uma empresa de embalagem e depois, num determinado momento, vira uma empresa alimentícia. A partir do exercício de embalar coisas para os outros, né? Sim. Fala um pouquinho dessa transição. Como é que, quem que enxerga isso? É sua mãe? Cara, daí como eu falei, meu avô morreu, minha mãe, quando ela retomou a empresa, ela embalava para terceiros. Então a gente fazia sachê de cosmético para grandes empresas, Nivea, Avon, de alimento, de açúcar para a União, um palito da Gina, adoçante da Fim, e a gente embalava para terceiros. E o começo dos anos 80 e começo dos anos 90, a gente embalou muito aquela cartela de ficha telefônica. Não sei se você lembra. Quem tem menos de 30 anos aí não vai saber nem o que é. É compridinha? Compridinha. Exatamente. E daí era o principal business da empresa, até que surgiu o cartão e ia acabar, que representava aí quase 70% do faturamento da empresa. E minha mãe resolveu mudar, falou, quero fazer um negócio novo, não quero mais depender de poucos clientes, de um mercado, quero ter minha linha própria, e daí ela criou a Bom Sabor. Então a empresa tem 60 anos, mas a Bom Sabor tem 20. Sim. E começamos um portfólio de 4, 5 produtos. O pessoal nem sabia direito que era sachê na época e tudo, e criamos um modelo de vendas por telefone. Então, isso aí começou a crescer, a utilização do sachê começou a pulverizar, e a gente foi aumentando o portfólio. Hoje, a empresa tem mais de 60 produtos em sachês, tudo que você imagina. Lançamos esse ano sal rosa do Himalaia, ano passado vinagre balsâmico, açúcar orgânico, mascavo. Tudo com a marca Bom Sabor. Bom Sabor. Mas você também embala para clientes teus. Sim, e daí ou a marca própria de clientes. Então, grandes redes, Outback, Viena, América, Girafas, Hotéis Ibis, Sofitel, Sheraton, companhias aéreas, TAM, Azul. Então a gente faz com a marca do cliente também. Sim. Pô, que legal. E hoje estamos com líder de mercado, e a empresa não tá fácil para ninguém, né, essa crise toda, mas estamos passando. Você não vende para consumidor final? Não, então a gente onde tem alimentação fora de casa. Então tem onde tem um restaurante, uma lanchonete, um hotel, uma cafeteria, pizzaria, hospital, avião, onde o pessoal come fora de casa, a gente serve. Você é B2B, então. B2B. Né? B2B, você não é B2C, não lida com o consumidor final, mas me comentou que fez uma experiência agora de lançar
Exato. Um site para começar a vender. Quer dizer, hoje eu consigo comprar o teu sachê como indivíduo entrando no teu e-commerce. Eu acho que no futuro vai ter muito mais consumo aí para pessoa física. Então a gente lançou um e-commerce, fazer meu merchandising aqui, a loja bonsabor.com.br. Então, por exemplo, tem muita pessoa que tem restrição de consumo de sal. Então o sachê ele vem na medida certa, 1 grama. Então o médico fala, você pode 1 grama em cada refeição. Então a pessoa anda com o sachê no bolso. Sim. Quem mora sozinho, às vezes compra um pote de geleia, ele estraga no meio. Então pode comprar geleinhas ali individuais, o açúcar e outros produtos. Então tem crescido bastante também. Pô, interessante isso aí. Mas então, cara, você não veio aqui por causa da Bom Sabor. Na verdade, a gente bateu um papo porque ele queria que eu desse algumas dicas para ele sobre um livro, né? Como é que a gente faz para lançar um livro no Brasil? Qualquer dia eu vou fazer um Leadercast de mim comigo mesmo, entendeu? Conversando sobre o lançar livro no Brasil, cara. Ai, que loucura que é isso aí. Mas a gente bateu um papo ali, e a pergunta que eu fiz para ele eu vou repetir aqui agora, né? O que é livro do quê? Qual é a história que você tem para contar, né? E aí, vamos lá, me conta a história que você tem para contar. Então, acho que tudo isso que eu contei até agora, muito bacana, né? Muito orgulho aí disso tudo. Mas, como eu comentei, desde criança eu tinha esse sonho de um dia ser um esportista, ou ir para uma Olimpíada. Futebol logo já vi que não era a minha praia, mas então esse sonho de ser jogador morreu logo cedo. Mas eu sempre tive o hipismo como hobby ali, minha válvula de escape, competindo como amador e sem qualquer relevância aí de resultado até pouco tempo atrás. E eu assisti a Olimpíada de Londres na televisão. Que ano foi? 2012. Sim. Então, final de julho de 2012, tô lá, minha esposa grávida do meu segundo filho, 8 meses para barrigona ali. Você com que idade? Eu com 33 anos. Então, imaginar que até os 33 era realmente sabida, agitada de empresário e finais de semana aí podendo ter o esporte. E eu olhei... Só deixa eu estressar uma coisa aqui. Você não tinha nenhuma perspectiva com esporte até então. Você fazia por curtição. Vamos lá, participa por brincadeira, ganhou, deu, não deu, também dane-se. Você não tinha nenhum tipo de fissura, de que, vou me preparar. Não, você tava lá pra curtir, é isso aí? Quando mais novo, até tentei, mas não tive. Eu nunca me classifiquei entre os 6 primeiros de nenhum campeonato paulista ou brasileiro. Nunca. Então, não tinha. Já a peneira ali parou comigo mesmo, né? Você fazia o que no hipismo? É salto. No hipismo tem 3 modalidades, a mais famosa é o salto. Sim. Tem o Rodrigo Pessoa, o Dó, do Brasil tem uma boa tradição e sempre fiz ela. Só que o hipismo tem 3 modalidades, o salto, o adestramento, que é uma coreografia que você ganha nota com o cavalo, tem que fazer os movimentos, e o CCE, que é o concurso completo de equitação, que é um triatlon a cavalo. Você tem com o mesmo cavalo fazer as 3 modalidades, salto, adestramento e cross country. E eu nunca tinha visto uma prova de CCE na minha vida, não sabia nem as regras. Eu estava vendo a prova na televisão. Ele é considerado perigoso, o cross country, tem alguns acidentes feios, o cavalo pode bater num tronco, numa cerca e virar, alguma coisa assim. E olhando a Olimpíada, eu vi a neta da rainha competindo no CCE. Eu falei, se é a neta da rainha compete, não pode ser tão perigoso assim, né? E eu falei, na hora me deu um clique, eu falei, eu vou fazer CCE e eu vou para a próxima Olimpíada. Eu pus isso na minha cabeça, não sei nem porquê. Então vamos lá, 33 anos de idade, faltando 4 anos para a próxima Olimpíada, você olha para um negócio que você nunca tinha feito, embora você tivesse fazendo hipismo, mas não era a tua praia, e resolve que vai começar a fazer negócio para ir parar na Olimpíada. Deixa eu dar uma pausa aqui para fazer umas perguntas para você aqui. Na minha cabeça, quando você fala em hipismo, para mim o atleta é o cavalo. Entendeu? O atleta é o cavalo. Você fala, eu sou um atleta. É aquela mesma coisa, automobilismo. Né? Eu sou um atleta, o que você faz? Eu piloto um automóvel. Pô, cara, isso não é atleta. Né? Hipismo, o atleta é o cavalo. Né? Como é que é essa relação, cara? Você, o cavalo, esse conjunto, que na verdade não é um cara em cima de um cavalo, é um conjunto. Como é que funciona isso?
Eu acho que isso que faz o esporte ser tão charmoso e tão complexo. Diferente dos outros, que a raquete é a raquete, a bola é a bola, a quadra é a quadra. O seu cavalo, um dia ele está cansado, um dia ele está disposto, pode estar indisposto, e você aprende a saber lidar o seu cavalo da melhor maneira. Não tenho dúvida que o cavalo é o grande atleta, né? Ele que é toda a potência física, preparação, o cavalo, ele é a grande estrela. Só que o cavaleiro, que nem hoje em dia o piloto, se não estiver muito bem condicionado para uma alta performance, é fundamental. Mas não tem necessidade de ter aptidões físicas muito grandes, até por isso que uma vantagem do hipismo, talvez em quase todas as outras modalidades, eu com 33 anos, se eu fosse, eu já estaria em final de carreira. Sim. E no hipismo você tem uma chance de competir até uma idade mais avançada. Você falou um negócio interessante na hora do almoço ali, que você comentou que isso chamou a atenção, que cara, eu não estava muito aí, não, a gente ia lá competir e tudo, mas eu, se bobeasse, cara, eu derrubava o obstáculo. Pô, quem derruba o obstáculo é o cavalo, não é você. E você falou, não, eu derrubava o obstáculo, né? Mas é incrível, o cavaleiro, ele conduz totalmente o cavalo. Então, claro que um cavalo de alta qualidade, o automobilismo pode ser um parâmetro, mas... Então, se o piloto errar, ele vai bater no muro e vai rodar, e o cavaleiro é o piloto do cavalo com muito mais complexidade, né? Um ser vivo. E tem muitas variáveis que o cavaleiro que coordena o ritmo, a distância, o equilíbrio, tudo isso o cavaleiro, ele tenta dar a condição ideal para o cavalo fazer a parte dele, né? A condição ideal para ele ir lá e não derrubar um obstáculo. Mas, por exemplo, se eu quiser de propósito, eu consigo fazer meu cavalo derrubar vários obstáculos numa pista. Claro que nunca é esse o objetivo, então você tenta criar as condições ideais para ele saltar da melhor maneira possível, e o treinamento todo que você faz para ele chegar e ir evoluindo. São anos de parceria e treinamento. Foi interessante. Mas aí você bota na cabeça essa história. Você contou para alguém? Cara, eu tinha um pouco de vergonha de contar. Um pouco de ser maluco, vai fazer CCE, é perigoso, meus amigos. Eu nunca tinha visto uma prova de CCE ao vivo na minha vida. Eu não sabia as regras do CCE. Mas eu tinha um cavalo na época que eu achava que ele podia se dar bem no CCE. Um cavalo que eu domei, e ele não estava mais indo tão bem no salto. E eu falei, de repente esse cavalo vai dar bem nessa modalidade, que é um cavalo corajoso, é um cavalo... Eu achava que ele podia dar certo. E fui de cabeça, e talvez o fato de eu ter contado para muita gente, eu já falava assim, eu quero fazer CCE e eu quero ir para a Olimpíada do Rio. Talvez isso eu pus uma pressão em mim, algo que talvez foi bom, porque era um prazo muito curto, né? 4 anos para você, uma modalidade que você nem conhece. Fazendo uma analogia, era como se eu fosse um cara que gosta de correr no final de semana, e participar de alguma competição no final de semana, entre o amador, e o cara fala, não, daqui a 4 anos eu vou para a Olimpíada de triatlo. É um pouco meio isso, o cara que não pedalava, não nadava, então eu tive que aprender essas outras 2 modalidades que eu praticamente não sabia nada, né? E aí, cara, como começa uma loucura dessa? Uma coisa foi, apesar de eu ter essa vida bem normal, eu sempre gostei demais de literatura, de grandes atletas, grandes técnicos, grandes líderes. Eu acho que eu já li de todos os grandes tenistas do mundo, Nadal, Federer, Guga, Sampras, Agassi, do pessoal do vôlei, futebol, gosto demais, Michael Jordan, Oscar, Giba, e eu sempre tentei entender o que esses caras têm em comum, qual a receita desse, por que esses caras viram. E o que todo mundo fala, que não é o talento que vai chegar lá. Isso foi o Oscar, foi numa palestra dele uma vez, nunca esqueço, e ele, cara, não é mão santa, é mão treinada. E eu falei, preciso treinar, preciso aprender, preciso melhorar. E eu tentei colocar em mim mesmo todos esses princípios que eu li nesses caras que... Não é um mindset fixo, é um mindset variável. Exatamente. Eu falei, eu posso melhorar, eu posso fazer, e
E me deu essa... Era um sonho tão grande. E que uma Olimpíada no Brasil, primeira vez, talvez não sei quando, com certeza eu não vou estar competindo se tiver um dia próximo. Então é um negócio tão especial. E eu falei, eu vou fazer tudo o que eu li, o que eu acho que eu aprendi em todos esses livros, palestras que eu já assisti, eu vou colocar em mim mesmo. Então, do tipo, vou sair da zona de conforto. Eu que nunca gostei de acordar tão cedo, acordava mais cedo para malhar. Minha alimentação mudou drasticamente, né? Peguei um preparador físico e mental, foi o Renato Cobra, filho do Nuno Cobra, que transformou muita coisa aí na minha vida, foi bem responsável também por esse objetivo. Administração do tempo, eu mantinha 2 filhos pequenos, um recém-nascido, vida de casado, empresário, né? A gente aí com mais de 300 funcionários na empresa, com demandas fortes lá, e no meio de tudo isso tentar me preparar do zero para chegar numa Olimpíada. É muito doido, cara. deixa eu explorar você mais um pouquinho aí. Tudo isso que você está citando aí, exige uma série de mudanças de disciplina, uma série de coisas que a gente normalmente não para você fazer tem que ter uma motivação brutal, sabe? E eu não entendo o que acontece naquele momento que você está vendo a televisão e acende a luz e pof, para te dar uma motivação a ponto de você começar a acordar cedo. Quer dizer, não havia, ninguém estava te empurrando a fazer isso, não era um problema que você precisava fazer senão você ia morrer, que eu vou fazer para ficar rico, não era nada disso. Nasceu uma ideia de que eu vou. E me parece uma coisa tão tênue, né? O sonho que surgiu. Você falasse para mim o seguinte: olha, nasci sonhando com isso, a vida inteira eu sonhei com isso, e surgiu o momento, eu consigo entender. Agora não, cara, esse negócio estava guardado num canto, de repente aos 33 anos, como é que é? Que força é essa que te empurra? Você era um cara disciplinado, altamente disciplinado, ao ponto de... Eu sou um cara um pouco disciplinado, não desenvolvi demais, não era altamente disciplinado. Uhum. Eu não sei direito, a minha mãe faleceu em 2009, e ela sempre acreditou que a gente podia atingir a alta performance, mesmo sendo empresário. Quando eu falei que eu tinha ali 18 anos, ela, você é profissional de repente, ou você trabalhar na empresa? E ela falou, eu acho que dá pra você fazer os dois. Por que não fazer porque você gosta, o hipismo, e quem sabe, eu acho que dá pra ter uma alta performance. Mas realmente eu não era nada talentoso e não passou pela cabeça dela que o maluco do filho dela ia querer, quando eu falava em alta performance, era performance de Olimpíada, né? Que cá entre nós, cara, para quem eu vou quebrar o clima aqui, senão cara, quando a gente fala de Olimpíada, para nós que assistimos aqui de fora, a gente que pega e olha de fora assim, pô, legal, uma grande festa, né? Um grande momento, o pessoal do mundo inteiro vai lá, etc e tal. Não passa pela cabeça do ser humano comum ou normal o que significa índice olímpico, né? Para chegar lá, o que é chegar lá, cara, né? Não é ser bom. Não é assim, eu sou bom, eu sou campeão, eu ganho as coisas aqui. Cara, aqui no meu estado, Cara, chegar num nível de Olimpíada, e quando você fala que tem uma linha de corte ali, que é um negócio brutal, quer dizer... Por que eu tô falando isso pra você? Você comentou bastante que você leu meu livro do Everest, você achou muito legal ali, tem muitos paralelos com o que você acabou conquistando. E a grande sacada do meu livro do Everest é o seguinte: eu não fui pro topo da montanha, cara. Eu fui pro campo base. Eu fui até o acampamento que fica no pé da montanha. Eu não fui pro topo. Tem um monte de gente que vai para subir até o topo, mas para mim eu defini que a minha conquista era o campo base do Everest. Então eu tinha que chegar até o acampamento base, e para mim aquilo era o meu momento de ganho, né? Quando a gente fala de Olimpíada, nós estamos falando de topo, cara. Entendeu? É lá, cara. O negócio é lá em cima. E me parece que se você não dedica uma vida inteira para isso, você não chega lá. E você está sentado na minha frente aqui me dizendo que você ia dedicar 4 anos para conseguir chegar até lá, né? Você tinha consciência do grau de dificuldade
para isso, cara, de quão difícil seria você atingir um índice capaz de botar na Olimpíada? Ou deixa eu completar só essa pergunta aqui. Ou essa área em que você atuava é mais fácil? É como não tinha nada, ninguém faz nada, é mais fácil chegar lá. Como é que era isso? Não, eu tinha noção. Cara, pra mim a Olimpíada é um negócio tão mágico, assim, eu vejo na televisão, eu sempre acordo. Quando é época de Olimpíada, minha vida toda, eu acordo de madrugada para ver qualquer brasileiro jogar tênis de mesa. Vai ter qualquer modalidade, eu sou maluco por Olimpíada. E principalmente nessa época, né? Então acompanho, gosto, leio o Jornal de Esportes sempre que eu posso. Então é algo tão grandioso que era um sonho que eu acho que estava adormecido, mas estava lá ainda, né? Uhum. E que eu enxerguei, talvez, eu falei assim, da minha mãe, que, puta, veio um estalo. Falei, cara, vai, tenta. E para tentar eu tinha que sair demais da zona de conforto. Para mim, algumas lições de tudo isso é sair da zona de conforto, né, acordar mais cedo e malhar e treinar e se dedicar. E eu falava, são 4 anos. E o Renato falava muito, se você mirar as estrelas, pode acertar a nuvem. Então, sim. Podia não ir para a Olimpíada. A chance de eu não ir era muito maior do que a chance que eu... Mas se desse errado essa, eu ia ser um ótimo cavaleiro amador em vez de um mediano cavaleiro amador. Uhum. Ou ia ter oportunidade de competir em outras provas preparatórias, que foram realmente experiências bem bacanas. Então, foi bem puxado, eu tive que... Isso é legal, quer dizer, você botou na tua cabeça que se desse errado, você saía ganhando. Ainda que desse errado, você saía ganhando. Então, o lado ruim, claro, poxa, com a família, minha esposa, acho que não ficou muito feliz em muitos momentos disso, né? A gente, final de semana, que você realmente vai treinar e você abre mão de algumas coisas. Uhum. Mas eu realmente, no fundo, eu acreditava. Sabia que a chance era pequena, mas acreditava. E talvez não para 2016, de repente para 2020. Sim. Mas o foco todo para 2016. Mas era algo... A Olimpíada é o maior evento do planeta. O maior evento do ser humano em todo o mundo é a Olimpíada. E para quem gosta de esporte, é um significado... muito, muito especial. Como é que você começa esse teu plano, cara? Você falou o seguinte, olha, era uma categoria que o Brasil não tem tradição nenhuma nela. Então o Brasil ele é muito bom no salto, já trouxe medalhas olímpicas, Doda, Rodrigo Pessoa e outros grandes cavaleiros. No adestramento, o Brasil não tem tradição e está devagarinho começando. E o CCE, o Brasil participava, era sempre o último lugar nas Olimpíadas, praticamente em várias... Mas estava ali, mas sempre totalmente coadjuvante. Uhum. E eu comecei... Só um time aqui. Perspectiva de medalha. Em algum momento isso veio na tua cabeça ou o seguinte, não, a minha meta é participar de uma Olimpíada, não é ganhar uma medalha numa Olimpíada. Você trabalhou isso na cabeça? Eu trabalhei isso e realmente são coisas diferentes. Você pôr uma meta de participar e uma meta de ganhar medalha é diferente. Individualmente eu nunca acreditei não era minha meta uma medalha individual, mas a gente fez um time, começou nesse meio do processo e tudo, a gente acreditou que o time poderia ganhar uma medalha. Uhum. E eu achava que eu poderia ajudar esse time a ganhar uma medalha e isso deu uma motivação a mais. Legal. Mas realmente é diferente. A meta da medalha é algo... Eu acho que só tem uma coisa a mais do que ser um atleta olímpico, é ser um medalhista olímpico. E que é o topo do Everest. Aí é o cume dos cumes, não tem... Mas é sensacional. Uhum. E aí, como é que o processo anda, cara? Você comentou que você vai experimentar pela primeira vez, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui. E aí, cara, entrou num mundo que não tinha nada a ver com o teu. Tem teoria envolvida nisso? Você foi ler alguma coisa para aprender? Como é que era? Como eu falei, eu tentei extrair tudo que eu li de todos esses caras. Só que eu falei, vou pôr em mim essa... Então, eu falei, sair da zona de conforto. Uma outra coisa, eu tinha 2 horas por dia para treinar. Enquanto todos os atletas ali que estão
tem com objetivo olímpico de 6 a 8 horas por dia. Sim. Então eu já partia muito atrás de todo mundo. E daí eu desenvolvi um negócio que a gente chama de prática disciplinada. Tem gente que faz a mesma coisa todo dia nas empresas e tudo mais, e você não melhora. O que você faz? Eu digito isso, eu rodo uma máquina assim, eu escrevo assado e não melhora. E eu falei, não, eu tenho 2 horas para melhorar. Para melhorar é uma prática disciplinada. Então eu tenho um instrutor te olhando, me filmava, sabia o que eu tinha que melhorar, anotava. Então eu em 2 horas, eu tenho certeza que eu rendia muito mais que quem estava 8 horas. Não é o tempo que você está fazendo, mas o quanto você está fazendo focado em melhorar. Então eu tinha 2 horas por 4 anos, isso aí dá mais de 2.000 horas de prática disciplinada. À noite, enquanto minha esposa via novela, eu ficava vendo vídeos de adestramento para entender, ficava vendo cursos online de adestramento. Eu tentava essa parte teórica conhecer, que eu não sabia nem a regra. Então, essa parte da prática disciplinada, gestão do tempo, eu tive que fazer demais, né? Conciliar tudo isso. E essa mente, que vai demais, esse trabalho que eu sou agradecido ao Renato Cobra, que é o filho do Nuno Cobra, essa parte da mente de campeão. Isso é algo que me transformou e que eu fui colocando em prática. A primeira coisa da mente de campeão é se acreditar. Se você não se vê lá, não acreditar que você pode ir, você não vai. Sim. Então, o primeiro passo é você se ver lá. E depois tem várias técnicas aí que a gente foi desenvolvendo. Então, acho que eu fui colocando em prática e fui aprendendo e fui melhorando e sentindo essa evolução no dia a dia. E apesar de ser uma modalidade bem diferente, eu aproveitei um pouco essa experiência que eu tive na outra modalidade. Por exemplo, teve um livro que eu li do Sam Walton, que criou o Walmart. Ele só foi ter sucesso com o Walmart aos 40 anos de idade. Ele quebrou não sei quantos mercadinhos, ele fez. Ele fala, não é que ele deu errado. Na verdade, tudo aquilo lá serviu de lição para depois ele criar o Walmart com o sucesso que foi, né? O Roberto Marinho, com 60 anos, criar a Globo. Então, eu acho que tudo que eu fiz, que eu dei errado, que eu fui mal, que não sei o que, foi de uma maneira indireta, me dando um pouquinho de bagagem para eu fazer certo depois com 34, 35 anos. Você vê que coisa, hein? Como a vida da gente é um negócio interessante. Eu fiz um programa há um tempo atrás, no Café Brasil, chamado Serendipidade, que ele fala dessa palavra que existe em inglês, em português ela é muito pouco usada, que ela fala dessa coisa que quando você está buscando uma coisa, encontra outra fantástica, que não era exatamente aquilo que você estava buscando, mas que estava dentro do teu escopo e tudo mais, né? Eu estou lançando essa semana aqui agora o conteúdo de junho do Café Brasil Premium, e o livro cuja sinopse eu estou lançando é o livro Mindset, que foi lançado há algum tempo atrás e que fala exatamente do que você está falando para mim aí. O mindset fixo, o mindset flexível, e essa coisa de você tratar essas derrotas todas como aprendizado, né? Cara, eu tenho eu não precisa nem ser necessariamente derrota, mas eu entro numa empresa para trabalhar, na função mais simples da empresa, eu sou o Zé Mané, eu tô lá embaixo. Tem gente que olha aquilo como uma situação humilhante e quer sair daquilo a qualquer momento, e tem gente que olha aquilo e fala, cara, é aqui que eu vou pegar as manhas, e cada vez que eu subir um degrau, eu vou pegando as manhas até o dia que, quando eu chegar a ser o CEO da empresa, tudo aquilo que eu aprendi lá embaixo é o que vai me embasar aqui para conhecer a empresa até o final, né? E eu acho que isso faz parte da mente do campeão, né? Quer dizer, você usar a cada derrota que eu fizer é uma lição de que alguma coisa que eu fiz errado, alguma coisa que eu uso para aprender, né? Essa parte do mindset, eu fui agora lendo, né? Eu tô lendo esse livro agora por coincidência, mas eu descobri que é o que eu desenvolvi nesse período, né? Esse trabalho do Renato Cobra, ele faz a gente desenvolver aptidões físicas e equilíbrio e coisa que você vai melhorando que você não acreditava. Sim. Então, para mim, eu era aquilo e tá bom. Só que você começa... se você nunca fez flexão, se você não faz flexão, pela primeira vez você vai fazer, né, 3, 4, meia dúzia, não vai aguentar mais.
Depois você vai repetir, você vai conseguir fazer um pouco mais, vai repetir, vai fazer um pouco mais. De repente você está fazendo 20, você está fazendo 30. Você fala, pô, posso melhorar. Isso em qualquer coisa na nossa vida. Então, eu coloquei isso muito para mim. Falei, poxa, se eu posso melhorar e chegar nesse nível olímpico, o que eu preciso? E fui tentando ter esse conhecimento e aprendendo, mas eu não tinha esse mindset flexível. Eu acho que eu fui aprender a ele, então isso que eu achei bacana é que de repente eu vou poder passar um pouquinho dessa experiência para os outros. Eu imagino que esse teu treinamento, essa tua preparação toda, você participou de vários campeonatos, várias competições e tudo mais. Teve um momento em que deu o estalo, que você falou, acho que vai dar? Acho que agora... Cara, não foi fácil. Primeiro eu tentei levar meus cavalos da Otama do Salto para o CCE. Em menos de 6 meses, mancaram, não aguentaram, eu não tinha mais nem cavalo. Então, realmente saí da minha zona de conforto total. Meus amigos, eu parei de... Você vai lá todo dia, eu não ia nem competir, eu não via mais, larguei a... E isso, realmente, o primeiro momento foi muito pior do que eu imaginava. Mas, devagarinho, essa persistência, eu acho que é a mente do campeão, essa persistência, resiliência, ela Quer dizer que cavalo é que nem bike, é? Tem bike para cross, bike para competição, o cavalo é igual, você tem que achar o cavalo... O cavalo são mundos totalmente diferentes. O cavalo de 3 tambores é totalmente diferente do cavalo de adestramento, que é diferente do cavalo de salto, que é diferente do cavalo de CCE, que é diferente de outra. Então, cada do enduro, do volteio, então cada modalidade tem sua característica do cavalo. Tem, então, por exemplo, o cavalo de corrida é diferente. O cavalo de CCE, resumidamente, ele é uma mistura de cavalo de corrida com cavalo de salto. Sim. Que ele tem que ter a velocidade, a resistência com essa E você tem que achar o cavalo e falar, é com esse que eu vou até o fim. Não é que vou treinar nesse cavalo para depois pegar o outro. E o que eu acho, além disso, você pode ser o melhor cavaleiro do mundo. Se você não tiver um cavalo e achar um cavalo desse, é praticamente você achar um jogador de futebol. Ou você vai gastar muito dinheiro, que não era o meu caso. Ou você tenta achar em cavalos jovens, promissores, um que pode chegar na Olimpíada. Mas eu posso falar de cada 10 mil cavalos que nascem, se um chegar na Olimpíada é muito. Então... tive que garimpar esses cavalos, procurar. E eu lembro que eu cheguei a experimentar 50 cavalos para escolher um, e esse um não passou no exame veterinário. Um negócio bem difícil. Então isso faz parte do processo, você achar ele. Claro que você pode ter, eu cheguei no final, consegui ter 2 cavalos com índice para ir para a Olimpíada, mas é muito difícil. E aí? Então, me conta de novo, naquele momento que deu o estado, eu falei, eu acho que vai dar. Então o que eu fiz? Eu fiz a meta de frente para trás, na verdade, né? Eu vi o que eu precisava estar daqui a 4 anos, né? Em julho de 2016, o nível que eu precisava estar. E eu fiz isso. Então eu vou competir entre os principiantes por 6 meses, daí eu vou subir de nível, e eu fui colocando objetivos. Claro que se um deles eu não conseguisse, já não dava mais tempo. Sim. E eu fui conseguindo. E por a Olimpíada ser no Brasil, teve um investimento grande no Comitê Olímpico, a Confederação, e a gente o Brasil contratou o melhor técnico do mundo, Pelé do hipismo. Mark Todd foi o técnico do Brasil no CCE. De onde esse cara é? Ele é da Nova Zelândia, mora há muitos anos na Inglaterra, e é o maior cavaleiro, que foi considerado pela Federação Internacional o atleta do século XX, o cavaleiro do século XX entre todas as modalidades. Ele é o Pelé, literalmente, o Federer, o Michael Jordan, ele é a mesma proporção para o hipismo. E a Confederação fez um trabalho legal, ele vinha para o Brasil umas 4 vezes por ano, dava clínicas, treinava, e eu estava começando a participar dessas clínicas, e tinha 10, eles convocavam cada 3 meses 10 cavaleiros que iam se preparar para a Olimpíada, e isso era móvel, sabe? O cara estava indo mal, ou o cavalo machucava, ele saía e entrava outro. Quantos iam chegar lá? 4. 4. Então, mas tinha uma long list ali de 10 e o pessoal da fila de espera, né, da reserva. E eu, em 2014, eu fui, segundo semestre de 2014, convocado para entrar nesses 10, que foi o primeiro grande salto. Poxa, o cara tá me olhando, ele conhece tanto, daí realmente é o que eu vi que... Como é que essa notícia chega para você?
Não, realmente uma convocação oficial. Não, mas tipo assim, você tá de repente, do nada, pinta um telefonema, chega uma carta... Foi um e-mail. Então, um e-mail da confederação, a convocação dos 10 atletas. Você sabia que viria esse e-mail? Ou sabia. Foi? Então, vinha a cada X meses, vinha. Uhum. Eu acho que cada 3 meses eles renovavam a lista. Uhum. E no dia que eu vi esse e-mail, meu nome estava no meio. Nossa, foi uma alegria enorme, né? Mas eu sabia que eu era o 10º ali. Então, sim. Ainda eu não tinha que melhorar muito, mas dizia que eu já estava entre os 10 mais cotados, mas para ser um dos 4 primeiros era outra história. Uhum. E eu segui melhorando. Em 2015, que eu acho que foi a minha grande virada mesmo, daí eu realmente entrei para valer. O que significa entrar para valer? Eu acho que eu era coadjuvante, não tinha ainda resultados tão expressivos. E 2015, eu acho que dois eventos foram incríveis, e que eu fui vice-campeão brasileiro, profissional, entre todos os profissionais. Juntamente teve o evento teste no Rio de Janeiro para a Olimpíada, que foi uma mini Olimpíada ali, que foi um negócio super bacana, glamouroso, e o mundo inteiro olhando, e eu fiquei em segundo lugar também nessa competição. E eu acho que ali, eu tenho chance mesmo. Mas eu ainda me vi ali, tanto teve o Pan-Americano, eu não fui convocado para o Pan-Americano em 2015, tinha uma certa esperança, mas não fui. Mas eu me vi ali já em 7º, 6º, talvez, dos 10 que estavam, né? Isso, claro que subjetivo. E tive bastante resultado. E acho que outro grande sonho que aconteceu foi quando terminou a temporada 2015 e eu consegui ficar entre os 100 do ranking mundial. Terminei o ano em 88 do ranking mundial. Acho que os grandes esportistas têm alguns sonhos na vida. Um deles é ficar entre os 100 do ranking mundial. Quer dizer, um cara que 3 anos antes era um amador, sem nenhum tipo de expectativa, tá entre os 100 do mundo em 3 anos? Né, Cara, mas dá pra fazer isso em 3 anos? Sem enlouquecer, sem ficar... Difícil. Né? Às vezes essa ficha não cai muito ainda. Porque quando você dá essa perspectiva, muda um pouco a história. Porque quando você está dizendo para mim que, fiquei entre os melhores do Brasil, tudo, sabendo que era uma categoria que no Brasil não é muito disputada, que nem todo mundo tem, que você tava lá no métier, você conhecia os caras, tinha o cavalo lá, falei, tá bom. Chegamos ali entre os melhores do Brasil e tudo mais. Agora, quando você bota que é 100 do mundo, né, você está disputando com os caras que estão treinando isso a vida inteira, né? E o CC no mundo é uma modalidade muito forte. Nos Estados Unidos ele tem mais federados do que o salto, e é um esporte muito grande. Tem uma competição na Inglaterra, que é o 2º evento esportivo com o maior público pagante no mundo, só perde para 500 milhas de Indianápolis. Ano passado deu 400 mil pagantes para assistir, passa na televisão ao vivo uma prova de pismo de CC na Inglaterra. Então, essa cultura no mundo é muito forte. Tem países, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá. É uma cultura gigantesca. O Brasil, infelizmente, não tem essa cultura, essa estrutura. Mas lá fora, então, essa realização do 88 do mundo foi incrível, né? Quem joga tênis ou já acompanha tênis, um tenista que chegou a ser um 100 do mundo... É incrível, né? Sim. E aí, chegamos às vésperas da convocação. Tá chegando na convocação, né? Eu imagino que é o seguinte, quando você conseguiu esse número do 88, você estava em 2015, faltava quanto para a convocação? Então acabou a temporada 2015, então o recomeço da temporada ali em fevereiro, março, então faltava 4 meses para a Olimpíada, mais ou menos, 4, 5 meses de competição para a Olimpíada. Quando saiu esse 88 do mundo, ainda era em torno de 6 meses. Você tinha se licenciado da empresa, alguma coisa assim ou não? Nada. Você estava naquela história das 2 horas por dia? 2 horas por dia. Eu realmente me licenciei faltando em torno de 2 meses para a Olimpíada, que daí realmente eu desliguei tudo. Sim. Ainda tinha viagens, mas trabalhar por Skype, e-mail, né, WhatsApp, eu estava totalmente ligado. Algo que eu acabei desenvolvendo, de estar conectado nas duas coisas. E daí começou 16, estava caminhando bem, eu era o único brasileiro que tinha 2 cavalos com índice
consegui o índice olímpico no final de 2015, que já é super difícil. E daí eu, em uma semana, praticamente tudo tinha acabado. Os cavalos iam viajar. Todos os cavalos que tinham chance da Olimpíada, a gente ia viajar para treinar nos Estados Unidos e na Inglaterra. Na véspera de viajar, um dos meus cavalos tinha uma doença que não passava na barreira para entrar nos Estados Unidos e não pôde viajar e ficou para trás e praticamente já era com ele. O outro cavalo chegou nos Estados Unidos, nos primeiros dias de treino ele machucou. O veterinário olhou e falou, 6 meses pelo menos para esse cavalo se recuperar. Foi a pior semana da minha vida, eu acho. Você já tinha sido convocado para a Olimpíada? Não, ainda tava aqueles 10. Os 10 lá ainda tinha. 10, e aí você perde os 2 cavalos. E aí, cara? Cara, aí realmente eu chorei demais. Poxa. Então tem esse lado, acho que qualquer esporte, né? Da lesão e de outros problemas que pode acontecer. E eu em uma semana perdi praticamente os 2 cavalos. E foi aí que entrou um extra nisso tudo, que eu não acreditava até lá, que é essa parte mais espiritual. Então me aconselhei, né, uma pessoa me aconselhou bastante. E só não vai passar batido nessa de jeito nenhum, cara. Vamos lá. Você vai me dizer que foi a reza que fez você curar o cavalo. Que história é essa? E me explica um pouco melhor essa história, porque isso tem um componente aí que faz parte desse jogo, cara, sabe? Que é aquele imponderável, né? Mas você está dizendo para mim que você foi conscientemente buscar esse tipo de apoio. Minha esposa já tinha esse conselheiro espiritual. O que é? Um padre, um pastor? Não, cara, era um ex-cara de uma igreja messiânica. Ele realmente virou um coach espiritual ali, mas não é... Você pode ser de qualquer religião e ele dá esse coach espiritual até para esportista, para empresário também. E ele fala, poxa, se você fizer as coisas dentro da vontade de Deus, fazendo bem para os outros. Então, o que ele falou muito para mim? Qual é o seu objetivo? Se for para a Olimpíada, você não vai para a Olimpíada. Se for fazer seus cavalos felizes, se for tentar trazer coisa boa para as outras pessoas, sua chance aumenta demais. Então, ele foi levando por esse lado que eu não tinha. Ele ajudou você a refinar o propósito, é isso aí? O propósito, exatamente. Você tem alguma religião? Você seguia alguma coisa? Eu sou protestante, mas nunca frequentei igreja e nada. Minha esposa é católica, então eu acabei virando mais esse lado católico, mas não tinha nada. E falei, não tinha mais nada a perder. Falei, então agradecer essa parte de gratidão. Então minha cela eu coloco amor e gratidão. E carinho, cuidado com o cavalo, vai lá e vê o bem-estar dele. E ele falou muito, qual que é o seu propósito? Seu propósito foi pro seu ego, eu vou porque eu vou mostrar que eu sou fodão. Eu sou fodão. Eu vou pra Olimpíada. Mas você vai pra quê? E daí ficou esse propósito de tentar primeiro fazer o bem dos meus cavalos e depois alguma coisa que eu trouxesse alegria para outras pessoas, ou ensinamento para outras pessoas, e tá aí talvez essa ideia do livro, de escrever tudo isso. Pô, não pode ficar para mim só essa lição, e talvez que se for já um espelho para os meus filhos, já valeu a pena. E eu continuei, não desistia. Normalmente todo mundo desistiria desse cavalo, ficou no Brasil, fiz tratamento com 3 veterinários diferentes. Pessoal, não tem jeito, não melhora, é um tratamento pesado. O que ficou doente, o que tinha doença? Ficou doente, é uma doença de carrapato que não tem problema nenhum. Um monte de cavalo no Brasil tem, mas é uma barreira que não entra nos Estados Unidos e você faz um tratamento que você consegue diminuir o índice para ele entrar. E esse cavalo, exatamente na última semana possível, que ainda daria tempo dele viajar, na última, passou isso daquela dia da viagem inicial, cerca de 3 meses. E esse cavalo conseguiu embarcar no último, nos 48 do segundo tempo. E o cavalo que já tinha viajado, teve essa lesão, começou a recuperar com menos de 3 meses, o que os veterinários falavam que era de 6 meses até 1 ano. E eu sei que eu cheguei na prova final ali no finalzinho e com os 2 cavalos podendo competir de novo. Deixa eu pensar uma coisa aqui, cara. Eu quero explorar mais isso aí com você, porque é fascinante essa história toda aí.
puta problema às vésperas do negócio, se você é um cavalo doente e um cavalo machucado. Não é que se eu tiver dinheiro eu conserto o cavalo. Não, cara, não adianta. O cavalo tá com uma lesão, a lesão vai levar o tempo que ela tiver e a gente nunca sabe o que pode acontecer ali. Quer dizer, não era questão de se eu arrumar dinheiro eu resolvo o problema. Não era uma questão de só trocar o cavalo. Você tava com um problema ali que tinha uma indefinição, estava totalmente fora do teu alcance, né? E o que você fez ali? Você foi buscar um alívio espiritual, que é aquela história do eu vou pensar na minha mente para que o meu cavalo se cure lá no... Cara, isso é muito louco, né, cara? Muito não vou louco. curar meu cavalo porque eu tô pensando bem aqui, né? E tem a gente que diz que vai, funciona, e eu já ouvi até gente falando de física quântica para explicar como é que essa coisa funciona, né? E no teu caso, acabou que deu certo. E pelo que você fala, você coloca isso dentro de uma perspectiva de que, cara, o fato de eu ter ido buscar essa ajuda espiritual ajudou a que essas coisas acontecessem. Embora eu seja um cara que não acreditasse nunca nisso. Eu acho que quem já teve alguém doente na família sabe um pouco o que é isso, né? Acho que a gente daí vira realmente religioso e pede qualquer ajuda. E claro que eu tentei procurar os veterinários que pudessem me ajudar, tentei fazer as terapias que eu pudesse fazer e não desisti, realmente. Acho que o normal seria desistir. Então fui tentando fazer os tratamentos que podiam, e dentro dessa minha cabeça, cara, se eu sou merecedor, se eu chegar num objetivo desse, eles vão melhorar. E foi um princípio que eu comecei a usar para mim. Eu tatuei no meu braço, não tinha uma tatuagem, tatuei amor e gratidão no meu braço. E hoje essa parte da gratidão eu levo muito, e esse pensamento de se o seu propósito mesmo na empresa, meu propósito é ganhar lucro, fazer isso, claro, qualquer empresa precisa disso, mas se eu tenho meus consumidores felizes, satisfeitos, que consomem um bom produto, um lanche melhor, uma estadia melhor no hotel, esse é o propósito da nossa empresa. E daí fica muito, muito mais forte do que eu quero vender sachê e quero lucrar tanto, né? Sim. Então essa parte do propósito faz muita diferença, eu acho. Muito bem. Cavalos de volta. Você estava onde? Estava na Europa? Na Inglaterra. Está na Inglaterra, e lá vai acontecer a seleção que vai tirar os 4, né? Como é que era isso? Era uma prova? Era uma grande prova? Foi uma grande prova. Era uma prova com os 40 melhores do mundo, e que o Brasil conseguiu colocar os cavaleiros por convite. A gente conseguiu colocar lá. Quantos cavaleiros? Entraram, nessa época estavam entre 6, na verdade, entre 5. Então na verdade já tinha 6, mas estava funilando. Eu já sentia que eu estava entre os 6 naquela época. E teve essa grande prova. E eu fui bem, fui médio no primeiro dia do adestramento, fui muito bem no salto. E quando eu fui no cross-country, falei, agora se eu zerar, eu tô dentro. Eu vou lá e eu caio do cavalo. Na última seletiva a última chance. Nossa, caí do meu primeiro cavalo, que é esse que tava doente no Brasil. E eu falo, poxa, eu tenho que pelo menos mostrar que foi um acidente de percurso, acontece. Acho que os melhores pilotos têm um dia ruim. E com o meu outro cavalo eu fui bem. E daí a convocação ia ser no dia seguinte. Isso era dia 10 de julho. Então, na véspera da Olimpíada, menos de um mês, faltando 20 dias para os cavalos viajarem para o Brasil. E o técnico chama todo mundo para convocar, e eu achava... Primeiro ele fez os exames nos cavalos. E apesar do meu cavalo que tinha machucado melhorou muito, ele achou que o cavalo não estava 100%. Então ele descartou esse cavalo que eu tinha ido bem na prova, só me sobrou o outro que eu tinha caído. Sim. E na hora de convocar, ele convocou 3, falou, a última vaga eu não sei ainda, tô na dúvida. Puta, que sofrimento. Ele falou, cara, a data limite é dia 18, e eu vou esperar 18 de julho, vou esperar a data limite. Eu quero ver mais um treino seu, e tinha o outro cavaleiro competindo comigo, vou ver os treinos
que ele não tinha ido bem na parte de salto e eu tinha caído no cross. Eu quero ver o Márcio treinando cross, ele treinando salto, vocês vão fazer um treinamento intensivo de adestramento, eu vou ver vocês fazendo uma reprise de adestramento da Olimpíada e vou convocar no domingo que vem. Essa foi a semana mais punk de pressão de todas ali. E realmente fizemos esse treino, eu fui bem no treino de cross, acho que o outro foi bem no treino de salto, fizemos esse intensivo de adestramento e chegou o grande dia. Você dormia nessa semana, uma vida ali decidindo no último treino. E isso todo o trabalho de mental é gigante, né? E eu fiz esse treino, fui bem, não vi como foi outro, foi uma simulação de uma prova mesmo, com a mesma da Olimpíada, com o técnico avaliando. Acabou o treino. Ele chama a gente lá, agora eu preciso decidir. Márcio, você tá convocado. E o outro ia ser o reserva. Eu falei, nossa, cara. Eu chorava e liguei. Meu irmão, era 4 horas da manhã no Brasil, pra minha esposa, pra minha família. E fiquei maluco mesmo. Foi. Cara, que loucura. Consegui, cara. Né? Tô na Olimpíada, bicho. E aí voltamos pro Brasil, faltava um mês. Não deu nem muito tempo, não deu nem... Faltava 12 dias para os cavalos virem para o Brasil. Era menos de 2 semanas para... Faltava 2 semanas para começar a Olimpíada. Uhum. E quando tive essa notícia, né? Daí realmente foi um alívio gigante. Como é que é essa última fase da preparação? Depois eu volto para o Brasil, os cavalos vêm para cá. Aí os cavalos entram numa quarentena, alguma coisa assim, que não podem mexer mais. O que é? Tinha 2 estratégias. Um tentava vir antes e aclimatar os cavalos no Brasil e tudo, mas que não foi essa estratégia. A estratégia era competir na Inglaterra com os melhores para tentar elevar o nível, estar do lado do técnico. E chegava na véspera. Os cavalos chegaram faltando 5 dias para começar a Olimpíada. Uhum. Então não tinha. Vem de avião, só que é um treino muito puxado. São os treinos... A maior chance de lesão ainda são nas vésperas dessas grandes competições. Você faz os treinos mais fortes, mais puxados... E tinha ainda esse receio de que pudesse acontecer alguma coisa, graças a Deus não aconteceu. E os cavalos vêm de avião e eu realmente acreditei que eu estava quando o cavalo chegou e eu pisei na Vila Olímpica. Isso era a pergunta que eu ia fazer agora. Agora eu quero recriar esse momento aí, cara. E eu tinha essa dúvida se era na Vila Olímpica, se era lá que você ficava, né? Quer dizer, era lá. Você ficou na Vila Olímpica hospedado com os caras da turma toda. Como é que é isso, cara? Como é que é, de repente, aquela coisa que você admirou a vida inteira, que você sempre sonhou e, de repente, você está cruzando o portão dentro da Vila Olímpica, não como um visitante, mas como um competidor de Olimpíada, cara? Como é que foi esse momento, bicho? Eu falo que eu vivi 2 Olimpíadas. A primeira é esse lado de, cara, tô pisando na Vila Olímpica, eu tô recebendo o uniforme, o crachá, credencial, entrar no meu carro, é um negócio de sonho, né? Você não pode entrar, a imprensa não podia entrar lá. Uhum. Eram 10 mil atletas do mundo inteiro, só os 10 mil atletas, então, técnicos, então, algo realmente exclusivo, se pensar no mundo, 400 brasileiros, e foi muito especial. Então eu curti cada segundo lá dentro. Eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais quando eu realmente entrei uma mensagem bem bacana. Até hoje a minha postagem mais curtida, realmente foi um momento especial. E é só agradecer todo mundo que me ajudou, né? Você não chega lá sozinho. Isso é algo bem bacana de falar. Bastante gente me ajudou, né? Sim. E a outra coisa é o lado da sua competição. Então teve esse lado de viver a Olimpíada. Uhum. E o lado de você estar ali na sua competição, que foi sensacional também. Uhum. Bom, daqui pra frente é detalhe, tá? Porque pra mim você chegou lá. Eu cheguei, o objetivo era estar na Olimpíada, você foi e fez. Então você conquistou teu Everest, estava feito lá. Se saísse de lá com um bom resultado, isso seria lucro, porque pra mim já estava resolvido lá, né? Mas aí você de repente entrou para competir com os melhores caras do mundo, e vocês foram bem, a equipe brasileira foi bem. Então outra coisa foi interessante, os outros 3 que estavam na equipe eram bem experientes. Os outros já tinham experiência olímpica, eu era o único estreante. E aí teve alguém que ficou de fora, o Dado? Não, o Rodrigo Pessoa. O Rodrigo Pessoa, ele... Foi uma surpresa ele ter ficado de fora? Ele não foi convocado, na verdade. Sim. Salto. Então você pensar que o Rodrigo Pessoa não foi para a Olimpíada. Sim. E eu fui, cara. O Cielo, o maior nadador, não classificou para a Olimpíada e eu tô aqui, né? É algo
incrível. E eu era eu não tinha ainda toda essa experiência mas eu estava confiante. E o técnico decide a ordem de entrada, que é o primeiro. Então ele me usou um pouco, quase como se fosse aquele coelho. Ó, o Márcio vai ser o primeiro. Se alguma coisa tem que dar de errado, vai dar com ele. E os outros têm mais chance, porque você tem um descarte na equipe. E eu arrisco dizer que eu fui um dos primeiros brasileiros a entrar na Olimpíada. Eu competi no primeiro dia, perto das 10 horas da manhã. E entrar num estádio lotado e o adestramento, que é a primeira competição, tem a característica do silêncio absoluto. Tem que ser mais silêncio que tênis, que golfe. É um silêncio que o cavalo realmente ele tá super concentrado. A hora que eu entro no estádio, o momento, a galera vai a louca. Brasil! Quase 10 mil pessoas, Brasil! Que barato. Cara, os técnicos não acreditavam, põe a mão na cabeça e eu não tinha o que fazer. Cara, eu respirei fundo e falei, vou curtir esse momento. Meu cavalo, se eu transmitisse esse nervosismo, isso tudo. E eu entrei na pista, a hora que eu entro na pista, cara, Brasil, no meio do reprise. É algo... O pessoal, por exemplo, numa prova oficial de adestramento, você não pode comer pipoca perto, que atrapalha. E acabei tendo um desempenho legal no adestramento. Claro que era a minha fase ali mais fraca das 3, mas foi surpreendente até o meu desempenho. E daí vinha o cross country, que foi considerado o cross country mais difícil, pelo menos das últimas 5 Olimpíadas. Tem gente falando que o cross country foi o mais difícil. Pelo nível dos competidores? Pelo nível dos obstáculos. Sim. E eu era no começo, foi um dos primeiros. Eu falei, eu tinha uma dúvida ali na prova e fiquei olhando e isso no dia seguinte. E entra o número 1, eliminado. O número 2 caiu, o número 3 tomou 2 refugos, o número 4 não terminava. Um negócio de maluco, assim. Eu parei de olhar, falei, vou fazer a minha. Então, super difícil mesmo, menos... Né, poucos estavam conseguindo terminar a prova. E eu acabei terminando. Claro que não fiquei entre os primeiros ali, mas foi incrível. E a equipe virou para o último dia, a gente em 6º lugar, ainda com chance de medalha. Mas acabou que no último dia um cavaleiro brasileiro acabou caindo no salto. E então, por um lado, minha participação foi bem importante, eu não fui o descarte. E a gente terminou em 7º, na frente dos Estados Unidos, Canadá, primeiro país das Américas, grandes potências. Que é a melhor colocação do Brasil. Então foi a melhor pontuação do Brasil, uma colocação super importante. Claro que sempre veio aquele sonho, poxa, a gente chegou a acreditar na medalha. Sim. E eu, individualmente, de 68, eu fiquei em 38º, então... Pensar 38º do mundo, incrível. Né? Cara, que legal, que história fantástica. E aí, chega no final da Olimpíada, né, termina essa loucura toda. Eu imagino que você deve ter história que não acaba mais para contar, a gente não dá para contar tudo aqui, né? Mas eu quero entender como é que é aquele momento em que você... Como é que é aquele final? Eu quero saber a reação. Terminou. Esse terminou para você foi um... Ufa, acabou? Ou então, não, cara, subir no degrau daqui pra cima. Como é que foi? Como é que foi aquele... Cara, teve o pós, os primeiros dias é incrível a repercussão, né? É incrível, homenagens e convites. É algo... Até ontem, eu recebi ontem uma homenagem da Confederação Brasileira, foi super bacana. Então você muda, você vira um atleta olímpico. Então você tem um sobrenome, você tem alguma grande realização, você vira um atleta olímpico, talvez como você, o cara que foi pro Everest. Então, faz parte do meu... É um atleta olímpico. No Brasil, na história, em 100 anos de Olimpíada, foram 2.000 brasileiros chegaram numa Olimpíada, em toda essa história. Então, então isso foi muito bacana, mas teve um lado que eu cheguei no objetivo, foi esquisito. Falei, e agora? O que eu faço? Acabou a Olimpíada e até o Renato falou, é um pouquinho a síndrome do astronauta. O cara que sempre sonhou em voar para o espaço, virar um astronauta, virou, e a hora que ele volta ele vai fazer o quê?
Eu vou contar para as pessoas. Vou contar para as pessoas o que eu fiz, cara. Mas eu falo que teve algumas semanas, talvez meses, que me deu um vazio um pouquinho. Falei, poxa, preciso acordar cedo para malhar, preciso fazer aquilo. Não sei, eu fiquei meio sem saber o que eu ia fazer. E foi aí que eu lembrei da minha missão. Falei, poxa, eu não cheguei, não fiz essa história para mim, não foi pro meu ego, eu quero deixar alguma lição disso tudo. E eu pensei em duas coisas. Falei, eu vou aplicar esses princípios que eu coloquei pro esporte para mim como empresário. Sim. Então eu falei, pô, se eu melhorei tudo isso no esporte, eu posso virar um cara, um executivo, um administrador nível olímpico, quem sabe. E comecei realmente a me desenvolver. Não parei, tô treinando, tô competindo, diminuí um pouquinho o ritmo disso, mas tô sonhando já com a próxima Olimpíada. Com a próxima Olimpíada, sim. Sim. Mas comecei a aplicar isso na empresa. Hoje eu tô lendo livros, fiz curso de finanças. E nos últimos 6 meses eu posso dizer que o resultado da empresa praticamente dobrou. Um pouco desses princípios, claro, meu irmão junto e outras pessoas ajudando. Sim. Então é um princípio que eu estou colocando para mim e que eu falei, poxa, eu quero divulgar isso e quem sabe escrever num livro, e ninguém melhor que quem já fez, já chegou lá, e pedindo essa ajuda aí pro Luciano, para você aí, para me dar um pouquinho de dica aí. Pô, que interessante, cara. Você é o exemplo acabado da porra do mindset que eu acabei de fazer no sumário. E eu ficava procurando exemplo no livro, né? Deixa eu ver que eu boto aqui, vai estar na minha frente aqui um cara que falou, vamos falar um pouquinho disso aí, que eu achei legal, tem uma lição interessante aí. A base desse sumário aí é a diferenciação que ela coloca, a autora ali, entre o mindset fixo e o mindset de crescimento, que no meu sumário eu tirei crescimento, eu botei mindset variável, né? É o fixo e o flexível, né? E na cabeça dela, o mindset fixo, e eu usei isso como exemplo lá, mindset fixo é o Romário. Entendeu? O cara, ele não gosta de treinar, ele não quer saber de porra nenhuma, ele vai pra putaria, dia seguinte de manhã ele vai, acaba com o jogo e volta. Ela falou, então o que é isso? É uma Gisele Bündchen que nasce maravilhosa, lindíssima. E ela falou, isso é interessante, é um dom, é um talento, mas é um baita problema, porque quando você fixa a tua vida em cima do mindset fixo, isso te cria limitações gigantescas, até de como se comportar no dia a dia, porque, cara, ela falou, para um cara que tem um mindset fixo, o fracasso é um problema. E o esforço também é, porque se eu sou um cara que acredito que eu sou um cara super talentoso e tenho que me esforçar para fazer alguma coisa, significa que eu não tenho tanto talento assim. Então ela faz esse jogo. E aí ela pula para um mindset flexível e diz o seguinte, o mindset flexível é aquele cara que acredita que é o esforço que faz ele chegar lá. Então, se um tem um dom que Deus lhe deu, nasci linda, maravilhosa e virei modelo, porque nasci linda e maravilhosa, a outra diz o seguinte, não, cara, eu posso me tornar modelo sem ser linda, maravilhosa, se eu me esforçar em X, Y, Z, né? Ela faz uma diferença muito grande, ela coloca de forma clara lá que a grande mudança que nós temos que fazer é sair do fixo e para o variável, e ela coloca isso em termos de liderança na empresa. Então é muito legal, tem uns insights ali que são maravilhosos, até do tipo de elogio que você deve fazer para teu filho, né? Como elogiar seu filho sem ser no fixo e sendo no variável, né? E você coloca isso de uma forma muito clara, quer dizer, você tinha uma familiaridade com o esporte que você estava praticando, desde criança você fazia, etc e tal, mas você nunca foi o gênio Você não era o gênio não era o centauro, né? Não nasceu centauro, não, né? E você foi exatamente para esse outro lado em que eu vou me esforçar a ponto de procurar. Não vou para uma academia fazer, mas eu vou procurar um cara que, quando você fala do Cobra, né? Do Renato Cobra. E o que é esse cara? Esse cara é um coach de condicionamento físico e mental num nível de que o pai dele trabalha com Ayrton Senna, né? Sim. Que te coloca numa outra perspectiva. Esse cara não te passa um treino físico na academia. Esse cara te questiona uma porrada de coisas pra botar na tua cabeça de que, cara, eu acho que dá pra ir um pouco além, né? E num determinado momento, quando tudo passa e dá errado, você vai buscar um coach de outro jeito que é na área espiritual, né? Quer dizer, isso abre um universo de opções para que está muito além dos cursinhos que a gente faz, o treinamento da empresa, é muito além disso, né? Eu acho que para atingir isso realmente tem que ser uma mentalidade de campeão. Essa parte, coincidência, comecei a ler esse livro e eu acho que ele explica muito desse processo. É um livro incrível.
e onde as pessoas se dividem nisso. Quem eu sou assim. Normalmente a gente cresce, vai, estuda, alguns fazem faculdade, começa a trabalhar e se mantém. E ganha um pouquinho de experiência, mas o mindset flexível não, posso melhorar, posso crescer, posso aprender. E talvez isso é a grande explicação dos livros todos que eu li, dos grandes atletas e tudo. Alguns nascem mais talentosos, sim, mas o Romário, ele é a exceção, né? Sim. Que o cara realmente é um gênio, mas a maioria... Se não se aplicar, você tem o Adriano, que talvez fosse tão bom quanto o Romário mas eu tinha um exemplo bom que eu acabei não usando lá, porque eu falei, a molecada nova não vai nem lembrar. E o exemplo que eu botava Romário e Zico. Romário e Zico, né? O Zico, um talento gigantesco, mas o Zico era um molequinho mirradinho, cara, era nada. O Zico era um cocôzinho. E ele faz um trabalho de físico. E eu me lembro, eu queria achar essa foto, cara, me lembro perfeitamente, uma revista antiga, uma manchete super antiga que mostra o Zico no início de carreira, as duas fotos, ele começando e ele do lado, depois do trabalho físico que ele fez. O bicho ficou forte, coxa grossa, tudo, porque aumentou essa capacidade física dele, e aí aquele talento do menino franzino virou, que é o que eu acho que vai acontecer com o Romário, com o Neymar. O Neymar sai como um menino, aquelas canelinhas finas, para virar um monstro lá na frente, né? Quer dizer, mesmo tendo um talento, se ele não se aplicar para desenvolver aquilo, ele não chega lá no nível de ser o melhor do mundo, né? O livro, quem fala muito disso é no livro do Bernardinho, né? Ele fala assim, o esforço, né? Ele sempre ressalta que o esforço é mais importante que o talento, mas se a pessoa tem o talento e o esforço, vira o fenômeno, né? Sim. Então, acho que o Neymar, acho que é um cara que é assim, tinha tudo para se acomodar e ele tá evoluindo, dedicado. O Pelé, sem dúvida. O Oscar é um cara que não tinha todo esse talento e desenvolveu. O Senna, acho que tinha o talento e desenvolveu. Sim. Então, mas eu acho que, resumidamente, só o talento é certeza que não resolve para a grande maioria. Né? Ou chega no limite. A menos que seja o talento... Que é inexplicável, aquela coisa inexplicável. Né? Mas mesmo isso, daí entra um outro livro... Os outliers, né? Que mesmo esses caras, no começo, eles não eram tudo isso. Malcolm Gladwell? Agora o autor, eu não tô... Acho que é. Falar das 10 mil horas de treinamento e tudo. Quer falar para atingir a altíssima performance, exige pelo menos 10 mil horas. Sim. Talvez eu tive um pouco das 10 mil horas enquanto eu tava lá caindo, indo mal no Ipisa. Sim. Mas ele fala, os Beatles, quando começaram, não eram tudo isso. O Bill Gates não manjava tanto, então esses caras todos foram se desenvolvendo. O exemplo que ela dá no livro é interessante, que ela usa um exemplo do Thomas Alva Edison, que é considerado um dos maiores inventores da história, e ela fala, ele era um moleque igual aos outros moleques. Só que quando chegou numa época da juventude, quando a molecada ia se dedicar a coisas de jovens, ele estava viajando pela cidadezinha do interior e aprendendo sobre telégrafo. E o moleque se entregou tanto a isso que ele acabou virando o demônio, né, em cima dessas coisas por essa dedicação. Malcolm Gladwell, Outlier, exatamente, Fora de Série é o nome do livro. Outro livro que eu já tinha lido também. Sim. Então eu coloquei na prática, eu acho que eu acreditei nisso. E falou muito, por exemplo, do Bernardinho também, quando ele ganhou a primeira Olimpíada, o Mundial, aí agora vamos acordar uma hora mais cedo e começar a treinar uma hora mais cedo que os outros vão chegar na gente. Então suor mesmo, né? Era uma discussão que eu tive. Uma vez eu fiz a palestra do Everest para a seleção brasileira de futebol. Conheci lá, isso foi na Copa de 2006, desculpa, mas eu fiz a palestra em 2004. E ali estava me assistindo o Ronaldo Fenômeno no auge, cara, no auge. Zagallo, Parreira e tudo mais, e eu olhando aquilo, e depois eu pensei, cara, como é que você motiva um sujeito que ganha 150 milhões de dólares por ano, que é o bola de ouro, é o melhor do mundo, entra em campo, arrebenta, e você fala, cara, vai começar uma nova competição, você tem que motivar de novo um cara nesse nível, né? Que deve ser mais ou menos como entrar numa Olimpíada e você pegar pela frente um medalhista que já ganhou 4, 5, 6 medalhas e fala, cara, vamos começar de novo? Vamos outra vez provar pro mundo que você é bom, que você é o melhor de todos? Um exemplo que você acabou de comentar, o Rodrigo Pessoa, ele é um gênio do cavalo. É um gênio.
ganhou a Olimpíada, medalha de ouro, ganhou 3 campeonatos mundiais, ganhou 3 Copas do Mundo, Campeonato Mundial, o Pan-Americano. O cara é um gênio. E acho que uma hora ele perdeu um pouquinho essa motivação, já natural desses super grandes atletas. E o resultado, ele não classificou para essa Olimpíada. Sim. Por mais talentoso e... Claro que tem um lado de cavalo também, que como a gente comentou, ele não estava com bons cavalos naquele momento. Mas você ter esses gênios ainda se manter com essa motivação. Isso tá no livro. Ela fala que chegar lá é uma coisa. E ela dá o exemplo do Mike Tyson, né? Fala, esses caras chegam no topo e não se mantêm lá. E uma coisa importante que está no livro ali também, que ela tem um professor que diz o seguinte: toda vez que você vê um atleta que ganha, um time que ganha, bota na tua cabeça. O que faz esses caras ganhar desse jeito é o caráter deles. Não é o talento, não é. O talento levou eles até lá. Agora, o que mantém os caras lá em cima é o caráter. Né? E aí você fala, pô, mas como assim? E ele explica, fala, olha, é muito fácil. Se você olhar pro Mike Tyson e ver como ele caiu, dá vários exemplos, Lance Armstrong e tudo mais. Você fala, cara, caiu porque tinha problemas pessoais. Sim, mas bicho, você acha que os outros que ficaram em cima não tem também? Todo mundo tem problemas pessoais, mas o que mantém o cara lá no alto é o caráter desse cara, né? E aí deixa de ser a questão de eu estar com meus músculos bons, ou o modo de eu estar bem treinado ou não, porque você está falando de uma coisa mental, que é o estado do mindset, é o tal do mindset, né? O que é sensacional que ela fala, que dá pra você mudar o seu mindset. Sim. Então, eu nasci com esse mindset, sou assim, não, você muda. Isso que é fantástico. E ela fala que o mindset é algo que tá na tua cabeça e que se você mudar determinados hábitos e tudo mais, você muda o mindset, né? E só pra gente não ir muito longe aqui, eu começo no livro, no meu sumário, eu começo traduzindo a palavra mindset, né? E fala, tem várias formas, você vai, mindset, o estado mental, etc e tal, mas nenhuma tradução que eu vi diz exatamente o que é esse que ela tá dizendo no livro, né? Então o que é? Mindset não é simplesmente o estado mental, como ela coloca no livro, não. O mindset é um instrumento. Eu posso mexer nesse estado mental, ou é o estado mental que eu consigo me colocar e que faz eu ter sucesso lá na frente ou não. E não é aquela história do se pensar positivo, não. Inclusive eu começo falando que eu comecei a ler o livro já com a cara feia, porque era que ela começou, eu falei, lá vem aquela babaquice de novo, de que se você... Não, ela fala nada disso, cara. Ela fala, o que eu vou falar aqui é o seguinte: há uma importância muito grande em você ter esse teu estado mental muito bem elaborado e a partir dele poder fazer alguma coisa acontecer. Uma porrada de gente vai quebrar a cara. Alguns vão conseguir, mas pode ter certeza, o cara que conseguiu foi aquele que botou o mindset de campeão e tudo mais, né? O que eu coloco muito pra mim ainda foi metas, assim. Falando, poxa, o que eu trabalhei demais. Então tinha essa grande meta, a Olimpíada. E daí eu dividi isso em várias submetas. Então eu acho que quando a gente tem uma meta, grandes ou menores, então a minha meta, qual que eram as minhas metas menores? Então eu tinha que começar a malhar. Então meta de começar a malhar, meta de perder peso, meta de começar a classificar nas categorias iniciantes, meta de achar se alimentar melhor. Então você começa a definir metas, porque você nunca dá esse passo grande. Ninguém fala, vou para a Olimpíada agora, vou na... Então, na verdade, eu não cheguei na Olimpíada ali. Eu fui alcançando várias metas pequenas, intermediárias, que somando todas me levaram até lá. Então... E o legal disso é que quando você pega uma meta pequena dessa aí, que não é uma coisa absurda, quando você conquista, você dá uma injeção de ânimo, né? Porque isso tudo é você se automotiva nas pequeninas coisas e quando você soma todas elas, você tá chegando no então você quer perder 20 quilos, cara, é muito difícil. Mas põe uma meta de perder 3. Você tá falando pra mim. Põe uma meta de perder 2, põe uma meta de, cheguei, então eu vou pôr mais 3. No Cobre escreve no livro dele, o Renato comenta também, alguém que vai correr uma maratona não tá correndo 42 km, ele tá correndo 1 km 42 vezes. Ele fala, é diferente, a sua cabeça... É que nem escalar o Everest. E os caras botam isso claro. Sobe, desce, mas um ponto, os caras que estão lá em cima, eles falam, chega um momento tal, que eles estão num nível de esforço físico e mental tão grande, que a única coisa que se passa na cabeça dele é dar o próximo passo. Ele fala, eu preciso de um passo. Sensacional. Mais um, pum, o cara chegou lá em cima, né? E fala, a minha vida se limita a dar um passo de 30 centímetros, né?
E aí E eles têm que recuar. O mais incrível deles é que muitas vezes sobe, desce para se adaptar, isso é incrível. Você tem que saber que vai ter que recuar. Voltar atrás, e o teu voltar atrás encarado como estratégia. E eu, na minha palestra, inclusive, eu boto um momento lá que eu falo para os caras, eu paro e falo, olha aqui, ó, vamos pensar no Brasil, o que aconteceu. Os últimos 3 anos, o PIB brasileiro caiu 10%. Foi um terror, nós estamos nessa recessão horrorosa, tudo. Alguém aí já parou para pensar que esse pode ser o momento do recuo do alpinista, né? Eu volto para me aclimatar melhor, para ficar mais forte e retornar mais rápido e mais acima. Então, se isso aqui é um recuo, alguns estão desistindo, recuaram porque não conseguem, e outros estão aproveitando que tiveram que recuar para arrumar a casa, para se preparar melhor. A hora que o bicho melhorar, cara, quem se preparou vai adiante. Quer dizer, encarar essa volta atrás não como uma derrota ou um fracasso, mas como um recuo estratégico para se preparar. A crise é isso, né? Se a gente aprender, tipo, fazer as lições do dever de casa, é incrível. Muito bem, cara. Eu acho que, olha, foi interessantíssima essa história aqui, porque não é sempre que eu posso estar diante de um campeão olímpico. Aliás, acho que é o primeiro olímpico que eu conheço, né? Não campeão olímpico, se não ganhou medalha ainda, mas talvez leve uma agora na próxima. Mas é muito bom. Eu imagino o trabalho que deu, imagino todo, e acho espetacular você me contar uma história que você consegue sair do zero para a Olimpíada em 4 anos, cara. Se eu contar aí fora, ninguém vai acreditar. Com 2 horas por dia, tem que ser brasileiro para fazer essa coisa. Se você contar isso para um gringo, o gringo vai dizer, isso é impossível. Aí chega o brasileiro lá e faz, cara. Como é que a gente acha você? Como é que a gente, se quiser conhecer teu trabalho, quiser saber tua história, você montou um blog, você tá com uma página no Face, como é que é? Então, eu tenho no Facebook, Márcio Appel, e por Márcio Appel Hipismo, no Google. Como é que escreve o Appel? A2Ps, de pera, E de elefante, L de laranja. APPEL. Então, tanto é Márcio Appel nas mídias sociais. Então, por no Google vai encontrar bastante coisa minha, da empresa bonsabor.com.br ou loja bonsabor.com.br. E dentro de algum tempo, nas melhores livrarias. Já tem o nome do livro ou ainda não? Já pensou nele ou não? Estou pensando, mas ainda estamos guardando aqui. Legal. E talvez uma última reflexão e tudo, o que aconteceu nesses 4 anos passa muito rápido, mas minha esposa sempre fala, Márcio, se você não chegar, você vai ficar tão frustrado, você vai... Eu falei, não, primeiro que a gente falou, vou melhorar, a pior das opções é essa. E curtir o caminho, não pode ser só feliz quem chegou no ponto no cume do Everest. Nesse período curti demais meus filhos, tive altos e baixos e tudo, então isso, curtir o caminho. Foi uma lição até que eu aprendi durante o caminho, mas... É sensacional. Legal. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Bem-vindo. Espero que você tenha muito para ensinar pra gente aí, que esse livro apareça rapidamente. Luciano, cara, agradeço demais. Veio aqui porque eu vim te procurar. A gente se conheceu numa palestra. Eu te conheci, né? Numa palestra sua, que você me presenteou com o seu livro. E seu livro foi super inspirador. Então, acho que minha Olimpíada foi o meu Everest. Legal. Então, te admiro pra caramba aí seu trabalho e nessa parte aí de livro e outras coisas, tenho muito que aprender com você. Bem-vindo a esse mundo. Obrigado. Um abraço. O Leadercast chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.